37 anos atrás, no dia 28 de janeiro de 1986, pouco mais de um minuto após o lançamento do ônibus espacial Challenger, ele explodiu no ar. O que você talvez não saiba é que essa tragédia poderia ter sido evitada se um engenheiro tivesse sido ouvido um dia antes da explosão da Challenger. Acompanhe o vídeo aqui no Modernidade Ciência. Sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal. Pois bem, no início do meu curso de engenharia, o saudoso professor Oswaldo Fadigas dizia, no curso de introdução à engenharia, primeiro semestre, dizia: senhores futuros engenheiros, lembre-se, quando um médico na mesa de cirurgia, ele erra, ele mata um. Quando os senhores errarem, os senhores matarão centenas. Nunca me esqueci disso, nunca me esqueci. E ele tinha razão, né? Basta ver a tragédia ali em Mariana, depois em Brumadinho, erros de engenharia, de projeto, de gestão. E no caso da Challenger não foi diferente. Eu estudei muito essa questão anos atrás, por uma questão de risco, né? De avaliação de risco, de mensuração de risco. Quando o projeto do ônibus espacial foi colocado em ação, aposentando os grandes foguetes, parte ali do governo americano estava um pouco receoso com relação a esse novo empreendimento. Afinal de contas, era um veículo lançado por gigantescos foguetes que se separavam, duas unidades, dois boosters, como eles chamam, de combustível sólido e uma parte ali principal de combustível líquido, até que ele atingisse ali uma altitude, por exemplo, ele poderia atingir 700 quilômetros de altitude na órbita do ônibus espacial. Né? O máximo ali que ele atingiu foi em torno de 700 e poucos quilômetros. Ele não vai para o espaço profundo, ele fica na chamada baixa órbita. Então, foi encomendado um estudo para a Força Aérea Americana, um estudo paralelo, para ver quais eram os riscos, porque tinha todo aquele sistema, os boosters se soltavam, continuavam. E a Força Aérea Americana, de uma maneira isenta, fez um levantamento dizendo: olha, você tem dois boosters, combustível sólido, o principal com combustível líquido, mais o ônibus espacial que está ali. Então, todos esses sistemas têm que estar conectados e tal. Então, as falhas, existem uns cálculos que você faz de chamada propagação de erro. Um erro começa num lugar, pode passar para o outro e assim por diante. O relatório da Força Aérea Americana indicava que havia uma probabilidade de que um desses sistemas falhasse em 35 lançamentos. Porque você tinha dois boosters, mais o principal, mais o ônibus espacial, tem que desacoplar na hora certa, no momento certo. Então, 1 para 35 é uma probabilidade muito alta. E vejam que com 25 lançamentos, o Challenger explodiu. Então estava dentro da margem do que a Força Aérea havia calculado. Só que a NASA já tinha investido bilhões, já existia uma série de ônibus espaciais em construção. A Challenger era apenas um deles, tinha o Columbia, o primeiro, a Challenger. Então é aquela coisa que, assim, ponto de não retorno. Agora veja, o que pouca gente sabe é que um engenheiro da empresa Morton, que era a empresa que construiu os boosters de combustível sólido, ele sabia que existiam restrições. Então, todo projeto de engenharia existem suas restrições técnicas. Ele sabia que a partir de temperaturas, por exemplo, abaixo de 10 graus Celsius, os vedadores da cápsula ali, do cilindro de combustível sólido, elas poderiam, por uma questão de rigidez
do frio intenso nas borrachas, porque aquilo é feito em módulos que vão se acoplando e você tem que fazer uma certa conexão entre eles. Poderia não funcionar para vedar o escape de combustível. Esse combustível vai queimando. O combustível sólido, depois que você detona, ele não para. Ele vai até queimar até o final. O líquido você ainda controla pela vazão, mas o sólido não. Um dia antes, como a temperatura, excepcionalmente no Cabo Canaveral ali, estava muito baixa, abaixo de 10 graus, ele convocou uma reunião com o pessoal da NASA, dizendo que ele não recomendava, ele e o time dele, ele não recomendava o lançamento do foguete nessas condições. Só que aí tem a mídia, a NASA vive hoje para coletar mais recursos dos impostos. Ela vive de uma coisa midiática. Vocês vejam hoje como ela adora fazer aquelas transmissões, aquela coisa toda. Só que nesse momento envolviam vidas, assim, uns 7 astronautas ali. Nessa reunião, foi feita uma videoconferência. Ele não consegue convencer aquele pessoal da NASA e eles dizem, olha, melhor vocês fazerem uma reunião aí para ajudar. E aí a empresa que ele trabalhava fez uma reunião, isso está tudo documentado numa investigação que foi feita ali depois. O Reagan pediu que fosse feita uma investigação no Congresso sobre os motivos, né, como isso poderia ter acontecido, essa falha. E nessa reunião interna da empresa, como ela tinha grandes interesses, os executivos principais não ouviram os engenheiros, eram 2 engenheiros, que diziam que aquilo haveria problema. Eles retornam para a NASA, horas depois, numa outra conferência, onde os engenheiros não participaram, e dizem assim, olha, chegamos à conclusão aqui, não pode seguir em frente e tal. Bom, no dia seguinte, vocês acompanhando o vídeo, ela simplesmente explode exatamente pelo vazamento nesses boosters, nos O-rings, como é chamado, aqueles dispositivos de borracha, né, que tentam vedar, uma coisa assim. Isso passou toda uma investigação no Congresso. O engenheiro Roger Boyd-Jolly testemunhou dizendo, olha, eu avisei, eu disse, eu e meu colega, assim assado e tal. A empresa simplesmente o afastou, dizendo, ah, você é um cara desleal e tal. Então, esse foi um caso que gerou nos Estados Unidos depois a questão da injúria moral, porque ele foi desqualificado simplesmente porque ele estava apresentando uma coisa desagradável. Ele saiu da empresa ali 2 anos depois e criou uma fundação e tal para estudar as questões éticas na engenharia. E teve um grande sucesso, foi depois premiado tal, por essa iniciativa. Então ele teve que, infelizmente, abandonar uma carreira virtuosa dentro da engenharia para seguir com uma pauta da ética na engenharia. Então, hoje, quando eu vejo sempre ciência, essa arrogância, né, de todos esses peritos, essas coisas assim, eles se esquecem que muitos desses modelos, muitas dessas coisas são passíveis de falhas, de erros de avaliação, e o poder econômico, muitas vezes, prefere não enxergar, como foi o caso lá de Brumadinho. Era mais importante para a empresa era manter um reservatório daquele que não gerava lucro nenhum, só gerava despesa, e quando apareceram os primeiros sinais de que aquilo poderia ser uma coisa problemática, eles simplesmente fingiram que aquilo não existia. Todos os engenheiros, hein? Até o presidente da empresa. Hein? Então, passados os 37 anos desse lamentável incidente, dessa tragédia da Challenger, fica aqui. Né? Não confiem tanto naquilo que vocês ouvem pela mídia, da tal da ciência. Ela já matou muita gente simplesmente por uma crença. A ciência não pode virar religião, sabe? Não pode ser uma coisa, um dogma. Né? Tem que haver o questionamento.
E esse grupo de engenheiros lá questionou, mas aí circunstâncias do poder econômico, dos interesses da empresa fizeram com que eles fossem calados. Então, se você gostou do vídeo, peço que aqui se inscreva no canal Modernidade e Ciência, coloque o joinha, coloque o sininho para receber os próximos vídeos e até breve.